consegui fazê-la adormecer e eu já não dormi mais. E pela manhã tínhamos que ir ao culto. E o culto hoje foi para nós muito pesado. Alguns casos objetivos nos fizeram ficar na igreja até que os telefones da Metanoia disputaram-nos, né? Tivemos que cortar a consulta ao meio de uma irmã, pedi-la para vir no dia de semana. E obriguei minha esposa a correr, apenas para deixar a nossa menina. E saímos do Quilamba correndo e pudemos chegar a tempo, depois de ser um pouco parecido com os taxistas de Londres, né? E em 25 minutos chegamos aqui para estar com os irmãos. Eu queria poder assistir ao culto todo e era meu desejo. E já podia vir rápido de qualquer maneira, porque eu gosto de ouvir essa juventude cantar, né? Em compromisso com louvor e adoração. Porque é bom participar do culto todo. É bom vir ao culto para provar tudo, para receber de Deus, mas também para dar a Deus. Amém? Mas pude ainda ouvir louvores, assistir a dança e queria conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Vida consagrada é o tema da atividade. E quem foi abençoado nesses 3 dias? Amém. Alguém recebeu alguma coisa de Deus nesses 3 dias? Amém. Aleluia. Hoje é final, né? No dia final deste programa. Quem durante esses dias decidiu consagrar sua vida a Deus? Decidiu santificar-se. Uma coisa caiu em minha mente enquanto eu pensava nesse texto. E porque, de certa maneira, eu queria poder conversar com os irmãos, estudar, ler algumas coisas que eu escrevi acerca, mas a rapidez também não me fez trazer o esboço, né? Porque eu tinha ficado em casa, eu passei a madrugada lendo, escrevendo, e a carga terminou e deixei o iPad em casa e já não passamos. Mas glórias a Deus. Mas uma coisa eu queria colocar na mente dos irmãos, uma semente antes de ler a passagem, que eu estive pensando que a santidade em si não é um ato absoluto do Espírito Santo em nós, não é uma ação de Deus apenas, não é uma capacidade ou capacitação de Deus, embora que na santificação tenhamos a mão de Deus nela, mas eu peguei essa frase: a santificação é uma conquista nossa também, é uma conquista tua também. Dali o mérito de sermos santos. Daí Deus se agradar de nós como se agradou de Jó e disse: viste meu servo Jó? Ele tem sido, porque para Jó ou para Deus, tudo o que Jó tinha alcançado se devia também à conquista. E sabe o que Satanás acusou? Disse: não, Deus, você que lhe tem dado. Essa é a mentira do diabo. Ele só é porque você lhe tem dado. E como Deus queria provar que a santidade de Jó era mesmo uma conquista dele também, disse: então tira tudo que eu lhe tenho dado. E as coisas todas de Deus a Jó foram retiradas. Foram retiradas as riquezas, foram retirados os filhos, foram retiradas a saúde, as benesses. E ainda assim, Jó manteve a conquista da santidade. Não houve mal nele. E as pessoas que o aconselharam a errar, como sua esposa, ele chamou de louco. Jó sentia dor de não poder ter mais seus filhos. Mas ele tinha conquistado com Deus algo maior do que os bens que Deus tinha lhe dado. Queria te dizer hoje: não aceita a mentira do diabo que alguém que seja usado por Deus sou eu usado porque Deus quis isso com ele e não quis com você. Não aceite. Não aceite que o irmão do lado é santo porque Deus lhe fez santo e a ti te fizeram pecador. Não acredite nisso. É uma conquista tua. É uma conquista nossa. E devemos conquistar dia após dia. Por isso a Bíblia diz: santificai-vos. Devemos lutar contra todos os vícios em nós, todas as tendências ao erro, à falha. E quando alcançares vitória, terás a alegria de receber naquele dia a coroa em tua cabeça. E antes poderes dizer como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. E isso está, os possessivos são singulares. Eu combati, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Naquilo que Deus tem te dado, Deus espera que tenhas mérito de fazer com que isso cresça, se conserve, se multiplique em você. Agora olhe para você mesmo e diga: eu conquistarei o que Deus tem me dado. Eu conquistarei o que Deus me tem dado. Em nome de Jesus. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2, bem conhecido por nós, principalmente jovens, que ainda têm corpos muito frescos, corpos, né, que Satanás gosta de usar. Ainda temos todas as energias que poderão servir a todas as obras da carne. O velhinho já não, por isso escolhem velhos para serem papas, porque não tem muito mais que a Nunca escolheria um jovem para ser papa. Um papa com muitas energias não pode, né? Aí deixam esgotar todas as energias. Quando já não pode mais ter Betsebas para chamar e consequentemente não ter um marido para matar. Quando já os olhos não poderem acender as luzes dos nervos, aí sim pode ser papa. Já não corre, já não se apressam mal e lento. Mas eu sei que tem uma geração de homens e mulheres que podem ser santos e pegarem todas as energias do seu corpo e fazer com que glorifique a Deus. E esses jovens leem Romanos 12, 1 e 12 e colocam em prática. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Pai, obrigado. Fala conosco hoje, arranca toda mentira e venha semear em nós a tua verdade. Repreenda o mentiroso Satanás e traga a nós as tuas revelações. Que hoje, nesta tarde, que saiamos daqui com uma nova consciência, com um novo entendimento. Que saiamos daqui para os cultos racionais. Que entendamos a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Eis-nos aqui em tua presença. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Sou tua voz, sou tua palavra. Amém. Então, pessoal, assim, muito obrigado. Lá em cima já sentado, né? Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 e o 12 é uma mina de ouros, né? É um livro ou um texto em importância, é um texto muito marcante. Eu não creio que exista um cristão que não conheça Romanos 12, porque é um texto de aplicação muito prática, de aplicação muito objetiva à nossa fé cristã, à nossa comunhão com Deus, né? E à nossa comunhão com os irmãos. Existem na Bíblia textos
não menos importantes, mas de menor aplicação. Por exemplo, a genealogia, né? Não temos muitas aplicações práticas. As leis civis, que já cessaram, as leis cerimoniais, e nos restaram muito mais objetivamente as leis morais. E então, falando assim, Romanos é daqueles textos no Novo Testamento que merece nossa atenção. E o apóstolo Paulo é profundo em sua aplicação, em sua racionalidade na aplicação desse texto. Quem lê esse texto, já pregamos muito este texto e temos lindos ensinamentos nesse texto, mas eu estou procurando criar em mim um hábito. Eu decidi ler, né, quando me dão um texto para pregar, para mim se torna complicado, porque eu busco com o Espírito não pregar as mesmas mensagens que já conheço. Porque hoje, como itinerantes, temos algumas vezes o vício de repetir as mesmas mensagens, principalmente aquelas que são fortes. Aí, quando me convida para pregar Ezequiel 37, aí eu já vou pensar as duas maneiras de entrar no vale dos ossos secos. É uma mensagem poderosa. Aí você vem, e o povo diz, uau, que mensagem. Mas é uma mensagem poderosa mesmo, né? Aí você vai cada osso nos seus ossos. Aí você vai pregar estes ossos, esses corpos, esses mortos. Aí são temas que você conhece o livro e aí vem o vício. Então eu procurei comigo mesmo quebrar isso. Quando me dá um texto que conheço bem, onde já pregamos centenas ou dezenas de vezes, eu procuro parar e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me dê algo novo. Primeiro por mim, depois pelo povo, aonde iremos pregar. E o texto de Romanos 12 começa a ficar difícil porque é um texto muito explorado, né? É um texto muito conhecido. É um texto que começa a ficar difícil pegar alguma coisa nova, mas o Espírito Santo tem. E até porque mesmo as coisas antigas, elas se tornam novas quando o Espírito Santo as semeia em nosso coração. E hoje eu queria pausadamente conversar sobre esse texto. Primeiramente, olhar para o objetivo do apóstolo, que começa quando ele nos instrui no capítulo 11 sobre a necessidade de compreendermos a nossa origem cristã, que tem sua aplicação ou sua história, tem sua verdade no judaísmo, mas que nós tínhamos nos achegado um pouco mais a Deus em compreensão, nos tínhamos achegado um pouco mais a Deus, né, no sentido do culto, que a nossa vida com Deus saíra de algo meramente formal, legalista, para algo verdadeiramente espiritual, verdadeiramente sobrenatural. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e olharmos para o contexto judaico do Novo Testamento, temos de compreender que Deus, ao longo do tempo, se fez conhecer e que os meios pelo qual Deus se deu a conhecer a nós são meios nossos e não objetivamente os meios de Deus. Ou que Deus se fez conhecido a nós pelas coisas que nós conhecemos. Deus se fez compreender pelas coisas que nós compreendemos. Não que Deus seja absolutamente como Ele se manifestou ser, mas sim como nós compreenderíamos Ele. Porque Deus não pode ser definido apenas pelas nossas gramáticas, pelas nossas palavras, pelas nossas linguagens. Então Paulo, para chegar a esse ponto e apelar a nós o culto racional, eu quero que você me siga, porque eu quero chegar a um ponto que é crucial nesta tarde. Paulo, para nos mostrar o culto racional, ele queria nos fazer compreender aquilo que ele já compreendera, e nós precisamos entender que o apóstolo Paulo é um homem judeu de formação, é judeu de crescimento, é judeu de nascimento, é judeu de vida. Aos pés de Gamaliel, aprendeu com os mais sábios fariseus. Este Paulo conhece judaísmo como ninguém, mas quando ele conheceu Cristo,
quando ele foi para a igreja de Antioquia, assentou-se no meio dos doutores e profetas. E com os doutores ele aprendeu as lições do Deus que se revelou. E com os profetas aprendia a lição do Deus que se revelava. E Paulo estava naquele meio, aprender a revelação do Deus que era, e aprendendo a revelação do Deus que é, e para sempre seria. E depois de muito aprender teoricamente naquele meio dos doutores e profetas, o Espírito Santo ordena que se tire a Barnabé e a Paulo para a obra que os tinha chamado. E Paulo chegou à conclusão que tudo que a outrora, que antes aprendera no judaísmo, era meramente simbolismo para Cristo, que era a explicação. Que tudo era apenas representação daquilo que seria a verdadeira apresentação de Deus. Mas não podemos esquecer que ainda assim, ainda que nós em Cristo tenhamos a plenitude da revelação de Deus, ainda assim, nós ainda recebemos apenas aquilo que Deus nos deu ao nível daquilo que podíamos compreender dele. Vamos fazer o seguinte: nós somos jovens, hoje é um culto também racional. Antes de eu explicar o texto, eu quero que você desmonta um pouco tudo que você sabe, amém? Depois pode montar e vai tentar encaixar aquilo que eu vou dizer, porque você tentar receber da maneira como você já entende as coisas, se calhar você vai entrar em choque, ok? Vamos lá. Somos jovens, amém? Naquilo que você não compreender, depois você me procura, vamos conversar, tá bom? Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Tudo que você vai falar sobre Ele é muito pouco para definir o que Ele é. Muito pouco. Tudo que você vai falar são definições muito vagas. E se você se apegar no que Ele revelou acerca dele, Ele só revelou à medida daquilo que podíamos compreender dele na altura que Ele se revelou. Por isso Ele nunca se revelou por inteiro. Ele foi se revelando em parte porque nós não podemos entender por inteiro. Por isso até o amor, Paulo do amor fala que aquilo que conhecemos é parte. Mas chegará o dia em que já não mais conheceremos em parte, mas verdadeiramente como é. O próprio Jesus vindo até nós nos disse assim: eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito, Ele vos dirá todas as coisas. Por isso, para Deus nos dar apenas uma Bíblia, Ele precisou de vários homens, porque nenhum homem em si mesmo podia concebê-la unicamente. Ele precisou que um pegasse uma parte. Morre, você não vai conseguir toda. Vem outro, morre. Vem um pastor, morre. Vem um caçador, morre. Aí foram um e outro, várias civilizações para montar a revelação de Deus a nós. Porque Deus é muito completo e nós estamos metade. Que a única maneira dele lidar conosco é lidar metade. Porque nós não podemos entender o inteiro. Não podemos conceber o inteiro. Aleluia. Daí, desde o Antigo Testamento até o cristianismo, Deus se revela na medida da compreensão daquele povo. Se revela na língua deles, na linguagem deles, a quem chamaria o hebraico a língua de Deus, mas não seria a verdade, porque o hebraico é uma língua semítica, como é o árabe, o aramaico, é uma língua de Sem de Noé, não pode ser a língua de Deus. Deus usou a língua dos homens para falar as suas próprias palavras. E o que dizer do nome de Deus? Hoje existem pessoas fazendo confusão sobre si mesmo, tentando definir no cristianismo novas religiões, que você adora aqui Deus. Qual é o nome do teu Deus? Um dia alguém me perguntou isso. Eu disse: o nome do meu Deus é Deus. Não, mas o nome do teu Deus é quê? Aí vai, é Jeová, é Yahweh.
né? Já nem tem pronúncia achada. Essa é uma pronúncia recomposta, né? Reconstruída. Aí não, é Elohim. Qual é o nome de Jesus? Não, é Yoshua. Se você não chamar Yoshua, Jesus não vai ouvir. Eu disse, meu amigo, se eu chamar Jesus de Zé e ele saber que é o nome que eu lhe chamo, ele aparece rápido, com as marcas na mão e a ferida do lado. Deixa lá dessa meninice. Deixa de dizer que Deus não tem nenhum nome que não seja título. Deus não tem nenhum nome que não seja apenas a representação do que Ele faz. Então não é nome, é um título. Ou é Senhor, é o Senhor que cura, é o Senhor que opera. Amém. Por exemplo, você chega numa loja ou num banco e encontra um senhor simpático e você não pergunta o nome dele, você lhe chama assim, é o guarda do banco. Não pode ser o nome dele, o guarda do banco. Tu és o guarda do banco. Não, o nome dele, eu trabalho. E aí o trabalho dele se torna no nome dele. Por isso eu gosto da revelação de Deus a Moisés. Qual é o teu nome? Eu sou. Alguém questionou o nome da congregação que eu lhe dei. Jesus é. Mas Jesus é quê? Ele é apenas. Agora você percebe o que ele pode ser. Apenas Jesus é. Pronto. Ele é o eu sou. Aí, aonde que surge? Nos nossos tempos, nós queremos um nome, porque nós só sabemos lidar com alguém que tem nome. Daí Deus arranjar um nome para nós lidarmos com ele, porque só conseguimos lidar com Deus que tem nome. Mas Deus é mais do que simplesmente o nome. Deus é o tal que não pode ser compreendido, mas pode ser adorado. Amém. Você está me seguindo? Amém. Vamos lá. Onde é que começa tudo? Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu prefiro compreender a comunhão de Deus conosco antes da própria lei, antes das próprias instituições, antes da própria manifestação de Deus a uma pessoa, a uma família e um povo. Um dos homens da Bíblia, e falei isso com a minha família no culto familiar de segunda-feira, é o homem que andou com Deus e não se viu mais. Como é que ele chamava? Noé. Enoque andou com Deus e não se viu mais. Mas como Enoque andou com Deus, não tinha lei de Moisés, não tinha graça em Cristo, mas ele andou com Deus. Igreja do Senhor, não limite Deus nas nossas doutrinas, nas nossas tradições, em tudo que faz as nossas cerimônias de chamar esse Deus. Deus está além das leis. As leis de Deus não são dadas a nós por causa de Deus, mas por causa de nós. Por isso Jesus disse, não foi feito o homem por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Amém. E Enoque andou com Deus, a Bíblia não explica como. Mas eu tentei entender Enoque. Enoque andou com Deus como? Vida consagrada como? Como é que Enoque andou com Deus a ponto de se tornar no primeiro a ser arrebatado, o pai dos arrebatados? Enoque andou com Deus como, pastor? Não tem lei, não tem graça, só tem Deus. E eu fiquei olhando para Enoque e pensei assim, não, Enoque deveria viver no monte, numa consagração muito forte, não se comunicava com ninguém. Mas aí depois vou ler, Enoque tinha mulher, filhos e filhas. Que coisa, a mulher dá muito trabalho, dá para ele, andou com Deus, aconteceu arrebatado. Como Enoque amou tanto sua mulher ao ponto de Deus de achar perfeito para lhe levar? Ele não participava, não participava nas conferências de casado, nos congressos de acerto de lares. Não tinha só mulher. Enoque tinha filhos e filhas. Que coisa, Enoque. Como você andou com Deus? Se tinha mulher, tinha filhos e filhas numa altura que os homens é que iam para o campo. Enoque trabalhava. Como é que Enoque andou tanto com Deus e ainda estava com os colegas? Num mundo que podia ser destruído pelo dilúvio. Enoque não é a igreja como vocês vão. Não tinha como. Não tinha igreja. Mas Enoque andou com Deus. Aí precisamos redefinir os nossos conceitos de andar com Deus.
Porque andar com Deus não é necessariamente vir ao culto sempre. Não é obedecer os 10 mandamentos. Porque mesmo obedecendo todos, Jesus ainda fala que falta uma coisa. Porque andar com Deus, na verdade, andar com Deus não é viver em oração só. Porque não era um pai de família e tinha que trabalhar e suster seus filhos. Andar com Deus não é jejuar só. Porque não, provavelmente não jejuava. Mas ele andou tanto com Deus que não se viu mais. E foi arrebatado. Quem quer ser arrebatado imita Enoque. E quem quer imitar Enoque quer dar uma má notícia. Você não tem muitos dados para imitar. A única é você andar com Deus. Glória! Aí você não tem muitos dados. Aí você andou com Deus e não se viu mais. Como? Fez o quê? Ia para o culto? Jejuava? Orava? Não. E andou com Deus e não se viu mais. Aí eu preciso andar, eu disse, agora preciso andar com Deus mesmo com a minha mulher. Quando eu saí do quarto, ela vai fazer muita pergunta, precisa me complicar, eu vou ficar calmo, eu estou andando com Deus. Mas aí eu preciso ter calma, porque eu também não quero se ver assim, para se ver ali, e minha mulher não me viu mais. Aí ela fica livre. Mas glórias a Deus, Enoque tinha família. Amém. Amém. Porque alguns jovens pensam que vida consagrada é deixar de ter família, viver no monte e começar a buscar a presença de Deus para ver se o pecado começa a sair dele. Não, vou viver num mosteiro, não vou ver mulher. Aí eu digo, não é isso, santidade. Consagração não é exatamente fechar os olhos para não ver. É ver e estar de olhos fechados. Amém. Andar com Deus é você ir ao trabalho e resistir àquele teu colega chato e ainda você permanecer santo, puro e justo. Andar com Deus é tomar de chá, tomar um pequeno almoço. É que Jesus disse, as pessoas aqui não entendem. João Batista veio jejuando e falaram, tem demônio. Eu estou a comer, também tem um demônio. Vocês não entendem. E Enoque andou tanto com Deus que foi levado para o céu. Foi para o céu, foi embora. E eu quero ver Enoque lá. Foi primeiro que Elias. Amém. Foi primeiro que o ladrão da cruz. Aí quando Elias chega no céu com a carroça de fogo, como é? Qual é? Esse aqui é anjo, o único homem aqui é Enoque. Uau, que coisa. Elias espera. E aí vem mais o ladrão da cruz a chegar com Jesus. Esse aqui também entrou. E os outros estavam vindo ali, os que foram levados cativos, né? E todos entraram para você. E nós também estamos a caminho de lá. Glória a Deus por isso. Mas Enoque andou tanto com Deus. Estou a passar por isso para vocês entenderem algo que eu quero falar aqui no culto racional. Enoque andou tanto com Deus que ele foi para o céu. Primeira lição, quem anda com Deus vai para o céu. Segunda lição, ele andou tanto com Deus que deixou filhos que também andavam com Deus. E o filho dele andou tanto com Deus que fez muitos anos. O homem que mais viveu na Bíblia foi o filho de Enoque. Como é que ele chamava? Matusalém. 969 anos. Aleluia. Se você anda com Deus e vai para o céu, glórias a Deus por isso. Mas se você também anda com Deus e não for levado para o céu, pelo menos na terra terás longevidade 100 vezes tanto na terra. Primeiro, nós aprendemos que andar com Deus te leva para o céu. Com Matusalém nós aprendemos que andar com Deus te coloca no sucesso da terra, longevidade. E Matusalém também teve um filho chamado Lameque. A Bíblia não fala que Lameque fez qualquer coisa, mas Lameque não foi para o céu. Lameque não teve muitos anos de vida, mas Lameque teve um filho chamado Noé. Quem anda com Deus tem uma geração abençoada. Amém. E agora vou dizer que a família de Enoque foi a última família da terra, da velha terra, da terra de Adão, e a primeira família da terra, a terra de Noé. Se você dizer que todos os homens vieram de Adão, eu quero dizer que todos os homens vieram de Noé, porque todos são filhos de Noé, ou de Sem, ou de Jafé, ou de Cã.
Agora aprende. Ande com Deus e vá para o céu. Ande com Deus e tenha longevidade. Ande com Deus e tenha filhos abençoados. Ande com Deus como Noé e tenha terra só para ti. Aí você aprende que essas 4 gerações andaram com Deus além, antes da lei. Antes de haver administração. Agora nota, essa família sai da arca e se torna no novo Adão da terra. Os novos homens que podiam encher a terra, só que eles cometem um erro de tentar viver num sítio apenas, quebrando a ordem de Deus de encher a terra. Eles queriam construir uma torre que os levasse aos céus, e Deus não os tinha dado o céu, Deus tinha dado a terra. Então Deus os confundiu. O primeiro batismo com línguas estranhas foi naquele dia, e eles foram batizados com línguas estranhas, e cada um começou a se complicar conforme Deus os concedeu que se complicasse. E aí foram complicadamente se dividindo e foram cada um para os seus sítios. E Deus olha para a Mesopotâmia, na terra de Naor, os deuses de Terá. Aí Deus salva, tira, resgata um homem chamado Abraão. E Abraão começa uma caminhada com Deus. Aí Abraão sai da terra e vai para uma terra que Deus iria mostrar. Aí Abraão vai viajando às cegas. Não, ele estava a caminhar com Deus que tudo vê, que todas as coisas vê. E aí Abraão saiu sem fé, porque o homem de Deus só tem o caminho e deixa com Deus o destino. E aí Abraão vai. Mas Abraão, você vai para onde? A terra? Para onde a terra? Também não sei. Quem tem um mapa aí, quem está a me levar? Eu vou. E aí ele vai apenas, vai. E Abraão sai, caminha. E Abraão envelhece no caminho. Ele só fazia 3 coisas: levantava um altar, cavava um poço e estendia uma tenda. Cavava um poço, exigia uma tenda e levantava um altar. São as 3 atividades de Abraão. Ele chega num sítio, levanta um altar, cava um poço e monta a tenda. Quem tem altar tem Deus. Quem tem poço tem riqueza, e quem tem tenda tem família. Aí vai. Os filhos de Abraão têm isso. Ele tem que ter Deus, ele tem que ter riquezas e ele tem que ter família. Por isso os filhos de Abraão, eles têm que ter família, eles têm que ter Deus e eles têm que ter riqueza. Aleluia. Se você só tem Deus e não tem família, não estás completo. Receba a família. E se você tem Deus e família também, não estás completo. Receba as riquezas. E glórias a Deus. E Abraão foi, morreu e deixou tudo com o filho. Deus agora aparece ao filho. Olha, é que a terra para onde eu vou não se chega apenas com um pé. Aí não se chega apenas com o pé de uma pessoa. Você também vai para a terra. E aí Isaac vai fazer as mesmas coisas. Cava um poço, constrói um altar e vai. E aí cava um poço, constrói um altar. E Abraão morreu e Isaac também fica velho e disse: epa, essa terra não se vai apenas com 2 pés. Aí vai Jacó, quando Deus te chamar, obedeça. E aí Jacó, fugindo, ele encontra-se com Deus e ele faz um compromisso com Deus. Diz assim: Deus, se tu fores comigo, tu serás meu Deus. E aí Jacó, quando voltou, honrou o compromisso, porque Deus foi com ele. Deixa eu fazer uma pausa para dizer que crente tem que ser como Jacó. Você não pode aceitar um Deus que nem é teu Deus, porque Jacó pensava assim: é Deus do meu pai, ele fez isso com meu pai, fez isso com meu avô, mas fez o que comigo para ele ser meu Deus? Ele disse: então Deus, vamos fazer um trato. Você ainda não é meu Deus, mas se o Senhor me abençoar aonde eu for, eu farei de você meu Deus. Então Deus entrou no compromisso: eu quero ter o céu. Aí onde Jacó foi, mesmo a tentar-lhe, faz isso e Deus prospera. Trabalha com seu sogro, Deus recebe tudo do sogro. Aí Deus abençoou Jacó, e quando Jacó voltou, diz: agora eu quero, seja meu Deus. Aí Deus disse: então vai para a terra. Aí Jacó vai, mas Jacó comete o erro de entrar no Egito com sua família, eles ficam presos lá. Aí passando 400 e quase 30 anos, Deus outra vez visita o seu povo no Egito para os libertar. Aí diz a Moisés: Moisés, eu quero que você vá, tira meu povo lá do Egito e lhes leve para a terra. Aí Moisés volta com uma vara, chama seu irmão mais velho, mas que ele era líder dele, e aí vão para Faraó e diz assim: deixa o povo ir. Para onde? Para a terra. Que terra? Diz a palavra: nós só temos o caminho, Deus é que conhece o destino, mas nós queremos ir para lá. E quando você não chega, vamos adorar no deserto. E aí eles pegam e vão, saem da terra. Aí depois de 10 pragas, a 10ª praga matou os primogênitos. E aí eles saem, e a 11ª praga matou os soldados. E aí abre-se o mar vermelho, e a 11ª praga mata todos. Na Bíblia não diz 10 pragas, quem escreve em cima são
os atores, o cabeçalho, mas tem a 11ª, né? E aí eles morrem todos afogados, e aí eles passam para a terra, e aí eles começam a adorar no deserto. Aí eles montam uma tenda para a glória de Deus, aonde a glória de Deus descesse, feito do pátio do santo e do lugar santíssimo, e Deus se manifesta conforme a circunstância do lugar, conforme as circunstâncias do momento. Aí eles passam, Moisés não entra, vê de longe, fica, Josué continua com o povo, e quando eles chegam na terra, Josué morre sem deixar liderança. Chegam os tempos dos juízes, entre Débora, Gideão, Sansão e todos os outros, e o tempo dos juízes termina, e Eli, quase sendo juiz, deu este ministério ao seu filho adotivo chamado Samuel, que não é apenas um juiz, mas também um profeta de Deus, é um sacerdote do povo, que unge o primeiro rei, que não fica rei por causa da desobediência e passa para o verdadeiro rei, segundo o coração de Deus. Davi, este prepara para construir o templo do Senhor, porque agora ele estava numa terra onde não se monta tenda que se remove, mas se constrói um templo que se fixa. Aí Davi não pode construir um templo, porque a sua mão está manchada de sangue, com injustiça. E aí Salomão, em sua sabedoria, é permitido pegar nas ferramentas do Pai e constrói um templo para Deus. E aí Deus baixa com sua glória após a oração do rei Salomão. E aí Deus habita. Enquanto se orava naquele lugar, Deus atendia as orações. Mas esse templo também foi destruído. As leis foram todas levadas. O povo foi todo levado para o cativeiro. Vieram os profetas, profetizaram para o povo. E o tempo dos profetas para com Malaquias. Vieram os tempos do silêncio, onde alguns tentaram falar sem a voz de Deus, até que o último profeta nasce, João Batista de Zacarias, se muda bem cedo para o rio, para a outra borda do rio, pregando uma mensagem poderosa: arrependei-vos e deleitai as veredas, porque está vindo aquele que vai vos levar para a terra. Que coisa! A viagem não terminou, a terra não é essa. Não, e deleitai as veredas, porque vem aquele que vai vos levar. E aí João Batista pregava o arrependimento. E um dia, enquanto ele chamava todo mundo com nome feio, raça de víbora, ele olha um dia, vindo um homem que não era igual a todos. Ele não era nenhuma víbora, nenhuma raça, não era nenhuma cobra. Ele chamava todo mundo de cobra, de raça de víbora. Mas quando olhou para ele, disse: ei, essa aqui não é cobra, essa aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele se aproxima, João Batista tenta cumprir o ritual. É o maior que batiza o menor. Mas Jesus disse: para que se cumpra as escrituras. Noutra palavra, aqui não estamos para obedecer ritualismo nem legalismo, mas para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Por que eu cheguei aqui passando por essa história toda? Para dizer que ao longo desse tempo, ao longo do tempo da lei, das tábuas da lei, Deus estava se revelando à medida daquilo que nós podíamos compreender dele. Não é que Deus queria que nós continuássemos numa tenda que se monta e se desmonta, porque depois ele desmonta a tenda de uma vez e constrói o templo, e ele habita no templo. Se o templo pode utilizar a tenda, por que a graça não pode utilizar o templo? Com Deus, todas as coisas que Ele trouxe foram apenas transição para nos levar a Ele. A arca de concerto era tão santa que não podia se tocar, mas era apenas transitória. Era apenas para aquele momento e não valia para a eternidade. Onde está a arca do concerto? A mesa de propiação. Onde está? Onde está o altar? Não vale. Valeu, mas não vale. E se você quer procurar, os arqueólogos perguntam: vamos procurar no mar. O arqueólogo vem procurar, eu achei. Está onde? Está em Jesus. Ele é a arca, ele é a mesa, ele é a pia de propriação, ele é os pães da mesa, ele é o altar, ele é o pátio, ele é o santo dos santos, ele é o lugar santo. Por isso Jesus era parecido com todo mundo. Jesus era parecido com os pobres, com os fracos, com os feridos. Chegava no sítio, comia sem lavar a mão, lhe falavam mal mesmo no coração, ele já entendia mesmo como explicava. Jesus era tudo para todos, porque ele era o pátio para os do pátio, ele é o arraial, ele é tudo. Ele é do santo dos santos, do lugar santo do pátio, mas também de fora, por isso morreu fora. E quando subiu ao céu, levou o primeiro discípulo para fora. E aí Jesus é de fora. E quando você acha que ele é de fora, ele é de dentro. Era barata. Tudo está em Cristo, tudo nele, tudo nele, tudo nele.
vosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu pegar. A Bíblia, quando fala de culto racional, ele estava a falar, primeiro, em contraposição do culto formal. Porque havia um formalismo de culto, que dizia que o culto é feito no templo, se jura pelo templo, pela oferta do templo, do altar, que um culto fora do templo não tem valor. E Jesus muda isso. O culto de Jesus era feito em qualquer lugar. Pregava na beira da praia, no tanque de Betesda. Jesus era um bom pregador. Na verdade, o melhor que existe. Pregava para uma pessoa só. E pregações sempre práticas. Jesus um dia entra para o tanque de Betesda, um tanque muito ritual. Era o tanque do ritual. Se o anjo não mexer a água, ninguém fica curado. E mesmo que mexer, tem que se atirar primeiro. Tem que obedecer a ritualidade do culto, senão você não alcança a bênção. E o triste é que existem igrejas cristãs que estão a fazer rituais. Se você não fizer, não vai ter. E aí o homem um dia estava a tentar, muitos anos a tentar, nunca chegava primeiro. Se preparava, nunca chegava. Se ele se atirasse e mexer, ele ia ter uma piscina de banho para o doente. Um dia Jesus veio e disse assim, homem, o que é? Eu já estou aqui há muito tempo. Todo mundo me pula. Aí, como Jesus era um homem, disse assim, eu estou à procura de um homem. Eu disse, sou esse homem. Para me meter no tanque, eu sou o tanque. Glória! Mas aí, você só pode me meter quando o anjo vir. Eu sou um anjo. Em Jesus se esconde tudo que qualquer um precisa. Ele é o tanque, ele é a água, ele é o anjo que agita, ele é a água agitada. Ele vai me matar. Glória! Aí o culto desformaliza-se, desritualiza-se, deslegaliza-se, para que ele seja racional. A palavra racional do grego, ela vem nos dizer lógico. Podia ser traduzido um culto lógico. Amém. Paulo estava a dizer, esqueça o culto formal e faça um culto lógico. Porque agora em Cristo não existe ritualismo incompreensível, coisas que fazemos sem mesmo perceber, só para obedecer a forma. Em Cristo nós não obedecemos processos ritualísticos. Nós adoramos com racionalidade. Adoramos com racionalidade. E aqui o apóstolo vem dizer, e não vos conformeis com este mundo. A primeira parte do versículo 1, ela nos faz a colocação da retrospectiva da adoração, da consagração, da nossa vida em consagração. O que eu quero que o irmão coloque em mente é que toda manifestação de Deus no Antigo Testamento, ela cabia na compreensão dos que habitaram naquele tempo. E para nós serviu-nos de simbolismo para compreender a Cristo. Amém. Deus não fazia nada sem que visasse Jesus. Por isso, quando dizia a Moisés para construir o tabernáculo ou para construir a tenda, ele dizia, faça conforme o modelo que vistes. Porque Deus já pregava a seu filho. Deus já mostrava o que ele iria realizar quando permitiu o transitório, a tenda transitória, o tempo transitório. Então, amigos, jovens, Deus quer que nós adoremos com racionalidade. Por isso a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe. Saber que Ele
existe. Não é sentir, é saber que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Daí Deus quer ter conosco uma comunhão muito pessoal, que não se baseia na fixidez dos mandamentos e das leis, mas nessa comunhão que se pode viver no caminho que é Jesus. Não existe no cristianismo uma fixidez. Nós estamos nos conduzindo pelo Espírito, igreja. Aleluia. Se você, como eu já contei de Enoque, se você quer ter uma comunhão profunda com Cristo, aprenda a estar disponível para Ele. Ou aprenda a estar disponível para as mudanças. Deus está constantemente, como disse outra vez quando preguei aqui, está constantemente trazendo a nós coisas que nós não sabemos dele. Mas quando é que eu vou saber que é Deus? Quando o que Ele traz de novo não contraria ao antigo. Quando o que Ele traz de novo não vai contra o que Ele trouxe. Porque tudo o que Ele trouxe antes é caminho e deveu-se como caminho para aquilo que Ele traz agora. Por isso Jesus disse, eu não vim descumprir, antes pelo contrário eu vim cumprir a lei. Porque Jesus dizia o cumprimento da lei. Você está quebrando o sábado? Não, eu sou o sábado. Em mim os homens descansam. Então aqui está a racionalidade do culto, igreja. Por que estou a falar isso? Porque Deus quer encontrar em você a entrega. Deus também, vamos chamar assim, Deus globalizou-se em sua revelação para que nós o adorássemos com tudo que somos, com tudo que temos. Eu estou a dizer que Deus sempre usou nossas linguagens para se fazer saber a nós. Deus usou o que nós compreendíamos para se fazer compreender a nós. Por isso eu detesto pessoas que vivem de proibições. Não, você não pode cantar rap para adorar a Deus. Rap não é música de Deus. Eu compreendo o rap, eu quero falar de Deus cantando rap. É isso que eu entendo. É isso que eu sei fazer para fazer. Se você, e Jesus estivesse aqui agora presente fisicamente, e você estivesse cantando rap para Ele, glorificando o nome dele, te proibiria rap não. Jesus não faria isso, com certeza não. Pense nele. Ele não faria isso. E nós que queremos criar leis e nos limitamos na nossa comunhão com Deus. E nós que queremos criar dogmas. E Paulo está a dizer assim, culto racional. Com aquilo que nós compreendemos. Enquanto o racional, ele entra em contraposição ao culto formal dos judeus, o racional se torna a substituição do culto romano, do culto grego. Porque esta passagem é dada ao povo de Roma, que tinha teatros, que o culto deles era lógica, e Paulo disse, este aqui é o vosso culto lógico. Porque outrora eles pensavam no Tucídides, nos poetas, na ciência, eles adoravam outras coisas. Agora se converteram a Cristo, vocês têm um novo culto racional. Qual é? Oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Agora que eu te expliquei isso, você pode compreender um pouco o caminho de Deus para nós. Tudo que temos hoje é em parte. E o pico da revelação de Deus a nós é Cristo, e nada mais. E ninguém mais. Alguém uma vez me disse, mas, homem de Deus, tudo que você fala vai cair em Cristo. Disse, é que o problema é que Cristo é tudo. Eu, se fosse apenas algumas coisas, falaria algumas coisas sem cair nele. Mas tudo é Ele. Aleluia. Ele é tudo. Sacrifício vivo. Eu disse que a conquista, que a santificação, ou que a santidade nossa, não é apenas um ato de Deus em nós, mas é uma conquista nossa em Deus. Quando a Bíblia diz ofereceis, essa palavra oferecer, a Bíblia diz o quê? Oferecer. O vosso corpo apresenteis, o vosso corpo, que é sinônimo de oferecer. Se apresentar o corpo. Por que a Bíblia não colocou apenas vos apresentais a Deus? Mas ele especifica o corpo.
Porque o corpo é a única coisa física que temos e que nós podemos dizer que estamos a dar. Fale, apresenta a tua alma. Você não pode apresentar a alma praticamente. Você não pode apresentar a alma sem apresentar o corpo. Você não pode dar o espírito sem se dar com o corpo. Por isso Paulo diz assim: apresenteis os vossos corpos. A apresentação é quando nós deixamos com que a nossa vida seja para Deus. Tudo que podemos ser é honrar a Deus. Tudo que podemos ter é fazer com que as coisas que Deus nos deu lhe honrem. Eu estive escrevendo na internet sobre Abraão, Isaac a subir o monte. Naquele dia, Abraão leva Isaac, seu filho, ao monte para lhe apresentar a Deus como sacrifício vivo. E Abraão estava obedecendo uma orientação, porque quem quer apresentar sua vida consagrada a Deus deve aprender a obedecer. Se você não obedece, você não oferece. Você não se apresenta a Deus com sacrifício vivo. E Abraão deixa a mulher em casa, deixa os servos embaixo do monte e sobe com o filho. Só que o filho sabia o ritual do culto. Ele contou lenha, cutelo, fogo. Pai, vai faltar o cordeiro. Isso é no culto ritual. Isso é no legalismo, meu filho. Mas como é que nós vamos fazer sacrifício sem cordeiro? Deus proverá um cordeiro para ti. Abraão começou a compreender a profundeza do culto. Aquele culto estava errado do ponto de vista do caminho, mas estaria certo, porque estava na obediência de Deus. Naquele dia o cordeiro não seria levado por Abraão. Naquele dia o cordeiro seria o cordeiro de Deus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado. Lenha tua, tá bom. Faca tua, tá bem. Fogo teu, mas cordeiro de Deus. Quando chegaram, o cordeiro de Deus estava ali. O cordeiro de Deus. Aí está o culto completo. Primeiro, o culto de Cristo, ele não utiliza todos os outros cultos, acredite. O judaísmo já não vale em Cristo. Pelo menos o judaísmo judaizante já não vale. Por isso nós não podemos trazer rituais. Devemos viver Cristo. Amém. Sacrifício vivo, santo e agradável. Quem tem sido agradável a Deus? Quem tem sido santo? Isso é uma conquista, é ser agradável. Nota, o primeiro versículo é o versículo em que Paulo aconselha nós a nos apresentar a Deus. No segundo versículo, ainda temos uma contraposição de Paulo quanto à nossa apresentação. E aqui está um sentido muito profundo do cristianismo. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Igreja do Senhor, se você quer ter uma vida consagrada, aprenda que o cristianismo também tem a ver com o não. Nós não podemos ter nenhuma comunhão com Deus se nós não tivermos não. Os não. A obediência passa pelo não. E só conhece o não quem conhece a palavra. Quem conhece o que Deus disse ser não. Eu tenho saudade do tempo em que a terra só tinha um não. Só havia um não no jardim. Do fruto que está no meu não tocarei. Mas desde que o homem pecou, os não se multiplicaram. Aqui para atravessar a estrada não. Os não se multiplicaram. Mas a terra só tinha um não. Mas até o único não nós quebramos, igreja. E agora Deus volta e nos manda buscar comunhão com Ele. E o apóstolo diz assim: não. Quem tem obedecido os não de Deus? Amém. Satanás vai lutar para fazer com que o não de Deus na tua vida você compreenda como sim. Aleluia. Amém. Jesus encontrou-se com o diabo no deserto e só disse não. Manda a casa pela Tony pão, não sou do pão. Lança daqui até o chão, não tentarás o Senhor. Se prostraram e me adorares, só a Ele. Só a Ele. E Satanás foi embora, os anjos vieram e serviram. Você tem não na tua vida? Você quer ter uma vida consagrada e não tem não? Não sabe dizer não? Quando se disse não, sou do pão, Jesus estava a negar a sua própria carne. Ele tinha fome.
Você aprendeu a negar a carne? Você tem não na tua vida? Você definiu não? E o pior do diabo é que Satanás, quando descobre que você conhece a palavra, ele também usa a palavra. Como Jesus estava a dizer, está escrito, também disse assim, então está escrito, aos teus anjos dará ordem. Aí depois eu estava ali e escrevi, então é por isso existem muitas igrejas biblicamente diabólicas. Porque eles usam versículos bíblicos para sair diabo. E está escrito. Distorce o que está escrito. Só que existem igrejas biblicamente divinas. Que não dizem apenas está escrito, dizem também está escrito. A igreja tem que dizer está escrito, também está escrito. Está escrito e também está escrito. É para lhe dizer assim, se você conhecer um versículo da Bíblia que contraria o outro, estuda bem. Não quero dizer aquilo que você está compreendendo. Também está. Então o diabo estava a citar à toa, porque o versículo que o diabo estava a usar não era mandamento, era promessa. Quando o diabo pega nas promessas e te dá como mandamento, você está mal. A promessa é para que te cure e não tropeces. Quando tropeçar, não quando se atirares. Aí ele pega nisso. Jesus também está escrito, não tentarás. Aí nós distorcemos a palavra, pegamos no mandamento, vira promessa, na promessa vira mandamento, pegamos essas coisas, vira propósito, no simbolismo, vira aplicação, porque não conhecemos a palavra. Quem quer ter uma vida consagrada deve conhecer a palavra como ela é. Amém. Deve conhecer a palavra, e a palavra não é apenas esse livro. A palavra é quando esse livro nos leva para a palavra, quando nos leva para Jesus. Amém. Agradável a Deus. Jovens, se Deus te deu um dom, um talento, use agradavelmente isso. Eu detesto ver jovens que querem cantar para Deus e tá da raiva. Não faz o melhor para Deus. Vou usar a tossir, a escalar no micro para cantar. Não, quem faz para Deus tem que tornar agradável. Aleluia. Eu já prego sensivelmente há 18 anos e nunca me senti satisfeito com as pregações. Estou sempre constantemente a ver erros no que eu faço. Estou querendo me tornar melhor. Algumas vezes não tenho condições, mas eu quero me tornar melhor do que sou. Eu quero fazer daquilo que Deus me deu para lhe agradar, agradável. Ensaia, faça o melhor, se é bateria, se é cantar, faça disso agradável. Isso é vida consagrada. É vida de volta para Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entende? Isso tem a ver com a palavra, com conhecer. Entendimento. Conhecimento nos dá entendimento. Entendimento nos dá sabedoria. Aleluia. Se você conhece, você entende. E se você entende, você se torna sábio. Quem tem conhecido a palavra? Quem tem entendido ela? Então seja sábio em nome de Jesus. E a sabedoria te colocará em posição de você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso até é gradativo, né? É boa, a boa que se torna agradável e a agradável que acaba sendo perfeita. A vontade de Deus. Não existe nada mais profundo do que a vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua vida. E vou dizer uma coisa. A vontade de Deus dá vontade mesmo. Por quê? Porque você, lendo a Bíblia, você compreende onde a vontade de Deus nos leva. Se você olhar para a vida daqueles que viveram segundo a vontade de Deus, você vai dizer, não, a vontade de Deus dá vontade. Eu quero tua vontade, Senhor. Eu quero tua vontade. Porque a vontade de Deus pode trilhar caminhos que parecem ser complicados, mas elas acabam sendo perfeitos, Senhor. Eles parecem trilhar caminhos que sejam difíceis, mas ela acaba sendo agradável. Pode trilhar caminhos que parecem ser mau, mas acaba sendo boa. Deus quer cumprir a vontade na sua vida, você precisa se colocar em posição de experimentar isso.
E a palavra experimentação ela é muito usada na ciência. Uma coisa só é verdade quando ela é experimentada. Deus será verdade na tua vida quando você o experimentar. Se deixa ser guiado por Deus. Experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Tudo que está escrito para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Tudo. Mas tudo e tudo mesmo. Até aquelas coisas que você não entende, mas tudo foi escrito para a nossa própria instrução. Deus quer te usar. Deus quer que a sua vida seja exemplo para a sociedade angolana. Deus quer, jovem, que a tua vida manifeste a glória de Deus no mundo. Mas isso vai acontecer quando você deixar a vontade dele entrar na sua vida. Quando a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é que Davi, independentemente das falhas, ele estava constantemente na vontade de Deus. E a vontade de Deus se manifesta em tudo que tem a ver com ele. Não apenas naquele caminho da santificação. Porque alguém já me perguntou, mas como é que Davi é um homem segundo o coração de Deus se ainda peca? Disse ele é um homem segundo o coração de Deus porque se arrepende.